Boa noite, irmãos. Alguém avisa o Gleidson lá fora? Já deve ter visto. Levítico 23. Levítico 23, do 9 ao 14. Levítico 23, 9 a 14. Hoje eu estava vendo, nós começamos Levítico 4 de setembro de 23. Então já completamos um ano aí. Acho que talvez beire 1 ano e meio, 2 anos de pregação nesse livro. Levítico 23, do 9 ao 14, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Verso 13. A sua oferta de manjares será 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem grãos torrados ou verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. É um culto do lar. Podemos colocar assim, é um culto que faz parte do lar. Oremos. Pai, bendito é o Senhor, santificado seja o teu nome. Obrigado por mais uma vez reunirmos para adorar ao teu nome, para render-te louvor e também para sermos instruídos, aperfeiçoados, moldados, transformados, e aquilo que melhor aprover ao Senhor fazer as nossas vidas. Sabemos que sem a exposição da palavra e sem sermos expostos à grandeza e à santidade do Senhor, não podemos ser transformados, porque todo bem está em Ti. Não podemos achar isso fora do Senhor. Concede-nos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito, a direção do mesmo, para que contemplemos o quão rico esse texto é para nós hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 23 de Levítico versa sobre as festas. Festas e memoriais que Deus estipulou, estabeleceu para o povo de Israel. A vida do povo de Deus é uma vida centrada em Deus. Então, quando nós lemos Levítico, é isso que dá para perceber. A vida do povo de Deus, e aqui não quero falar só do povo de Israel, isso é que nós podemos falar de qualquer grupo, em qualquer lugar, que invoque o nome de Jesus, que se dizem e se apresentam como salvos, como redimidos, como justificados, como eleitos. A vida do povo de Deus é centrada em Deus. Pelo menos é o que nós estamos percebendo aqui em Levítico. Deus é visto em várias nuances, vários detalhes da vida israelita. O social, nós temos leis para convívio social. Lá em Deuteronômio, ainda que nós não vamos chegar lá tão cedo, mas fala de como os magistrados deveriam se comportar. Código civil, o código religioso. Deus delineou como esta sociedade teocraticamente dirigida deveria se comportar. A forma como Deus se colocou na vida de Israel serve para analisarmos se estamos tendo esse mesmo impacto e a dimensão da sua pessoa em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esse texto, e aqui novamente eu enfatizo,
É um problema de nós ocidentais. Desse lado do oceano, se nós podemos colocar assim, parece que a vida não é centrada num ser único. Quando você vai, o Greitson foi lá para Israel, você pega ali o norte da África, você pega, podemos até falar dos islâmicos, de como que tanto judeus, islâmicos, e vamos pegar as seitas envolvendo cada um deles, a sociedade está trabalhando em torno da realidade de um ser na vida dessas pessoas. Quando nós olhamos para a nossa realidade aqui, isso é visto como fanatismo. É chamado de fanático, de exagerado. A pessoa que coloca Deus como centro de tudo em sua vida. É desse lado do mundo, desse lado do oceano, que o pensamento do dualismo da vida. Nós temos as coisas de Deus e nós temos as coisas do mundo. Existe de fato o mundo. João fala, não ameis o mundo, mas é um sistema que se opõe a Deus. Mas para o crente, tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Pensando especificamente no nosso contexto aqui no Rio de Janeiro, cidade violenta, caótica, corrida, cidade cara de se viver, né, dispendiosa. Pode ser que estas coisas nos afetem tanto que a história de Deus no meio do povo de Israel soe apenas como uma história santa e interessante para nós. Olha que legal, Deus no meio do povo. Eles saíam e viam aquela nuvem, aquela tocha de fogo, e tudo era Deus, mas acho que isso não daria certo aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa muito distante de uma prática possível em nossas vidas. Semana passada, irmãos, a festa da Páscoa convidava o povo a contemplar o passado. Lembra? Vocês vão celebrar a Páscoa porque vocês vão lembrar o que eu fiz. Tirei vocês com mão poderosa de debaixo do jugo dos egípcios. Eu vos livrei, eu dei liberdade, eu dei a libertação a vocês. É isso que a Páscoa faz. Eles olham para trás, tomavam aquela janta e celebravam. Deus nos libertou. Hoje, nós vamos contemplar a festa das primícias, que convidava o povo a ser cheio de esperança em relação ao futuro, ao que haveria de acontecer, pois a bênção de Deus chegaria abundantemente àqueles que confiavam nele e ofereciam esse sacrifício. Então, qual é a ideia do texto? Deus abençoa o trabalho de mãos diligentes e fiéis. Por que trabalho? Nós vamos saber no texto. Deus abençoa o trabalho de mãos diligentes e fiéis. Não há arrependimentos quando o Senhor é colocado em primeiro lugar. É isso que a festa das primícias vai nos ensinar. Deus abençoa o trabalho de mãos que não têm preguiça, que se entregam, que se esmeram e que são fiéis a Deus. E não há arrependimento quando Deus é colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Nós não vamos falar, olha, não valeu a pena colocar Deus em primeiro lugar. A primeira camada dessa festa, nós temos duas camadas, né? Parece que eu sou amante do sermão de 2 pontos, mas não tem muito o que ficar inventando, não. A coisa é bem simples. É o que era para eles e o que significa para nós. A primeira camada dessa festa contemplava o cuidado material do povo de Deus. Essa festa era celebrada de forma que eles olhassem para Jesus e lembrassem, é Deus quem cuida de nós. É Deus quem supre as nossas necessidades. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos ampara. Lembra? No dia imediato, o dia imediato ao sábado da festa de pães asmos, qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. A lei já contemplava um dia de adoração não fixado no sábado. Então nós podemos dizer que o domingo
vamos dizer, domingo hoje, né, dentro do calendário romano, lembre-se disso, não existia esse termo domingo. Era sempre chamado o primeiro dia da semana. Tá? Esquece domingo, senão Sunday. Aí o pessoal que vê conspiração, olha o dia do sol, e que não sei o quê. Mas, irmãos, o domingo não substitui o dia do Senhor. Pelo menos o que nós entendemos aqui. O sábado é o dia do Senhor, mas fica evidente que algumas coisas aconteceriam no primeiro dia da semana. Aconteceriam no primeiro dia da semana. E a festa das primícias é uma dessas. No primeiro dia, ou no primeiro dia imediato ao sábado, o agricultor ou israelita, mesmo que ele não fosse agricultor, mas boa parte tinha agropecuária e agricultura, que era a sociedade pautada nisso, eles iam lá na horta ou na plantação deles, pegavam, assim que nascesse, né, estivesse ali já brotando aquilo que foi o esforço do trabalho deles, pegava um maço daquilo, ia diante do sacerdote, o sacerdote pegava e meio que chacoalhava isso, movia isso diante do Senhor, e eles ofereciam uma oferta de holocausto, oferta de manjares e a libação de vinho, dizendo o seguinte: nós estamos aqui para agradecer a grande colheita que Deus nos dará. Nós estamos fazendo isso pela fé. Pela fé. Antes de chegarem na festa, o israelita tinha de se preparar para ela. Muito além das condições cerimoniais e religiosas, se ele tinha tocado em um morto ou não, se ele tinha lavado a mão ou não. Antes disso tudo, esta festa mostrava que outro preparo deveria ser empreendido: trabalho. Eles deveriam trabalhar para ter as condições de levar algo diante de Deus. No 7º mês do calendário agrícola, na primavera, quando as plantações demonstravam os primeiros sinais de amadurecimento, o agricultor israelita ceifava o primeiro feixe de cereal maduro de sua colheita e o levava ao sacerdote. O trabalho, irmãos, é um ato de fé. Eu sei que você pode ser empreendedor e você pode ser empregado. De qualquer maneira, Deus é o nosso gestor. Deus é o nosso patrão. O trabalho é um ato de fé. O desempenhar das atividades para o israelita era uma maneira de adorar a Deus. E não o que Deus concedia. Então vamos lá. Trabalhar, desempenhar as atividades para o israelita era uma maneira de adorar a Deus e não de adorar o que Deus concedia. Porque isso é um dos problemas do evangelicalismo atual. As pessoas não estão interessadas em adorar a Deus. Elas querem ir aonde certas mudanças materiais possam acontecer na vida delas. E aí elas se dedicam, se entregam, se esmeram, porque elas nutrem a esperança de que uma materialização dessa bênção aconteça na vida delas. O sacerdote, por sua vez, movia diante do Senhor, no dia depois do sábado, em sinal de gratidão e louvor pela dádiva bondosa de Deus, que é o que nós lemos aqui. Além daquilo que cada um trazia de suas casas, também deveria oferecer um cordeiro como holocausto. Então nós já lembramos o seguinte: o que era o holocausto? É quando o israelita trazia um animal e tudo era oferecido para Deus. E a ideia por detrás disso é que o Senhor tome tudo da minha vida, que a minha vida seja totalmente para o Senhor. Também eles ofereciam uma oferta de manjares. Lembra que Caim ofereceu uma oferta dos frutos da terra? E nós depois sabemos que esse modelo de oferta aparece na lei. Esse modelo de oferta com cereais, com coisas da terra, aparece. Mas para a oferta daquele momento na história da humanidade, Deus não requeria aquela. Ela era a oferta certa na hora errada.
Agora, dentro da lei, o povo, além de oferecer o holocausto, eles poderiam oferecer a oferta de manjares. E o que versa a oferta de manjares? É uma oferta de pureza. Não só quero que Deus tome toda a minha vida para Ele, mas que a minha vida seja uma vida pura diante dEle. E a ideia é que eles tinham que oferecer um efa de flor de farinha. A flor de farinha era a melhor farinha que tinha, a mais refinada, a mais pura. E o texto também diz que havia uma libação de vinho. Vinho. Virava-se quase uma taça de vinho no altar. Vinho hoje é um produto quase que supérfluo. Qualquer um vai ali, paga R$20, compra uma taça de vinho. Mas naquela época, vinho era um bem valioso. Então o que a gente aprende com essa libação? Primeiro, o vinho é símbolo de gratidão. Salmo 104, 15. Salmo 104, 15. O 14 e 15. O contexto do Salmo é louvor ao Deus Criador. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço dos homens, para o serviço do homem, de sorte que da terra retire o seu pão, o vinho que o alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. O vinho também é uma expressão de alegria e comunhão. Deuteronômio 14, 26. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 26. Quando fala dos dízimos, que quando a pessoa ela morava distante, ela não tinha como trazer a oferta que poderia se perder no caminho, então ela vendia no lugar onde estava, e quando chegasse no local da adoração, o que essa pessoa faria com essa quantia? Esse dinheiro, 14, 26, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. E por último, a libação do vinho é um ato de submissão à vontade de Deus. Ao derramar o vinho, o adorador mostrava que estava renunciando a algo valioso e colocando a sua confiança na providência de Deus. Era um ato de submissão e reconhecimento de que Deus é o provedor de todas as coisas. Por isso que eu disse que o vinho era uma coisa de não fácil acesso. Então essa é a primeira camada da festa. O povo ia diante de Deus celebrar o que Deus haveria de fazer. O cuidado, a proteção, o sustento. A segunda camada dessa festa contempla o cuidado espiritual do povo de Deus. E agora isso já nos alcança aqui. Não há celebração desta festa na nova aliança. Nós não vemos a igreja celebrando a festa das primícias. Porém, há uma menção, na verdade duas menções, né? Estava até conversando com o Gleice ali fora. Uma no livro de Coríntios, 1 Coríntios, e outra no Apocalipse. Apocalipse 14. É mencionada a ideia das primícias. Nós só vamos focar em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, foi até lido na liturgia. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Primeiros Coríntios 15, do 20 ao 23, diz assim:
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E preste atenção nisso. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo já foi. As primícias, quando? Quando tiver o arrebatamento, as primícias serão levantadas ali. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, quando ele vier no final da tribulação, entre o final da tribulação e o início do milênio, os santos mortos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, todos serão levantados ali. Quando Cristo ressurgiu, ele é aquela primeira colheita anunciada de uma maior que virá posteriormente. Então nós temos, como foi mencionado, Cristo, ao ressurgir, ele é esse molho que aparece diante do Senhor, garantindo uma colheita maior de pessoas ressurretas. As primícias são os santos ressurretos no arrebatamento. E depois nós temos os santos que serão ressurretos no final da tribulação, na vinda do Senhor. Se no primeiro o trabalho é um ato de fé na grande provisão que o Senhor concederia, no segundo, o viver para Cristo é possível apenas por um ato de fé. O viver para Cristo é possível apenas por um ato de fé, cientes da ressurreição que nos aguarda. Abra em 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler 10 versículos e já vamos para a aplicação. 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Olha como é que Paulo olha para o ministério dele, a partir da certeza de ser levantado dentre os mortos. Diz assim, 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso é uma expressão muito bonita para se referir ao quê? Ao corpo. Ao corpo. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Isso é ressurreição, incorruptibilidade. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejos de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais ao que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros. Então o que nós podemos aplicar disso? Nós temos duas aplicações
quando fala do trabalho como um ato de fé. As primícias como um ato de fé. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar em nosso trabalho e finanças. Colocar Deus em primeiro lugar em nosso trabalho e finanças. Assim como os israelitas ofereciam as primícias de suas colheitas como um ato de confiança na provisão divina, nós devemos consagrar a Deus a nossa renda e trabalho. Isso pode ser feito ao separar uma parte do nosso salário para a obra do Senhor, ao administrar nossos recursos com gratidão e ao não permitir que a busca por bens materiais nos afaste da comunhão com Deus. Uma outra aplicação, pensando na primeira parte, viver com gratidão e contentamento, confiando na provisão divina. Em tempos de crise financeira ou incerteza, que é o que nós praticamente estamos experimentando aí, podemos ser tentados a confiar apenas em nossos esforços e esquecer que Deus é o provedor. É Deus quem nos sustém, é Deus quem cuida de nós. O encorajamento é que cultivemos uma atitude de gratidão pelo que temos e confiar que Ele nos sustentará, evitando a ansiedade e o medo sobre o futuro. Isso significa trabalhar com diligência, mas descansar na soberania de Deus. Deus abençoa o trabalho de mãos diligentes e fiéis. E a segunda aplicação, pensando no que Deus fará ao nos levantar dentre os mortos, a primeira, viva com a perspectiva da eternidade. Não do aqui e agora, mas do que temos em Cristo. Se Cristo é as primícias da ressurreição, nossa esperança não está neste mundo. O texto diz, se a nossa vida só se limita a isso, somos os mais infelizes dentre os homens. Se só temos isso, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Isso nos desafia a viver de maneira santa, investindo em relacionamentos, investindo em evangelismo, investindo em boas obras, pois sabemos que tudo que fazemos para o Senhor tem valor eterno. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E a última aplicação é enfrentar as dificuldades com esperança e perseverança. Diante do sofrimento, de doenças ou perdas, a ressurreição de Cristo nos lembra que este mundo não é o nosso destino final. E uma frase que eu amei, de um puritano, eu penso nela em todo velório agora. Qualquer irmão em Cristo que nós formos nos despedir ali, em culto fúnebre, sempre lembrarmos disso. A morte tomou essa pessoa de nós, mas Cristo tomou essa pessoa da morte. Sempre, sempre. Não canso, quantas vezes que tem que celebrar algum culto fúnebre e de apontar para os túmulos e dizer, olha, todos estes levantarão um dia. Cristo chamará os seus para a vida eterna e depois chamará para a condenação eterna, mas se tem uma das coisas mais temporárias que existe nessa terra, é o cemitério. Mas nós vivemos na perspectiva da eternidade. Este mundo não é o nosso destino final. Podemos enfrentar dificuldades sem desespero, pois sabemos que há uma glória futura nos aguardando. E isso nos dá força para continuarmos fiéis, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Então, Deus nos ajude com fé a apresentar diante dele, aqui eu digo simbolicamente, os feixes do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos, sabendo que ele é quem faz com que estas coisas prosperem e se torne um benefício maior para nós. Vamos orar. Deus, obrigado por essa meditação. Bendizemos a Ti pela certeza da ressurreição que temos em Jesus Cristo.
Cristo morreu e foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Assim cremos, assim confessamos e ansiamos e aguardamos ardentemente, quer seja a nossa ressurreição, se assim esse tabernáculo falhar, ou o revestimento que podemos experimentar naquele grande e glorioso dia, quando o Senhor nos arrebatar nos ares. Dá-nos, ó Deus, a visão da eternidade nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.